E aí, pessoais solares, tudo bem com vocês? E aí, mulheres felizes e mais leves? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sétimo propósito, que é o propósito da saúde física e os cuidados com o nosso corpo. E quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm cuidado do seu corpo, cuidado da morada da sua alma, como ela deve ser cuidada? Pois bem, nossa saúde física é extremamente e muito importante nós olharmos, nós cuidarmos com muita atenção. O nosso corpo físico é a maneira como nós nos conectamos com a Terra, com aquilo que nós somos em nosso ser físico, no nosso pertencimento a estar aqui, cumprindo a nossa missão, cumprindo o nosso propósito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico, que ele é muito importante na nossa vida, não é mesmo? Só muitas vezes quando nós perdemos a nossa saúde, quando nós adoecemos, é que nós lembramos de cuidar do nosso corpo físico. E espero que vocês não cheguem a esse ponto para ter que cuidar de fato, realmente, do corpo físico de vocês. Então eu separei aqui alguns tópicos para mim conversar com vocês no dia de hoje. Bem, o nosso corpo físico, ele é o espelho daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós somos. Então, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no nosso corpo, ele tem interferência com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Até a psicologia, sabe, ela vem já trabalhando muito essa questão das doenças psicossomáticas, que são doenças relacionadas com o fundo das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E quando nós estamos pensando negativo, quando nós estamos sentindo emoções negativas, emoções densas, o nosso corpo físico, ele vai responder de alguma forma. Então nós precisamos de fato cuidar do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque o nosso corpo ele sente tudo isso. Assim como o cuidado com o nosso corpo é essencial para harmonizar também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tudo tem um porquê interno e externo de acontecer. Então, é bem importante que nós possamos cuidar melhor das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E quando nós estamos cuidando de fato dos nossos sentimentos, das nossas emoções e do nosso corpo físico, as nossas células, elas com certeza ficam felizes com isso, né? Se eu como alimentos saudáveis, se eu cuido bem do meu corpo, se eu tenho um sono regular, as minhas células vão agradecer, não é mesmo? Agora, se eu me jogo no sofá, não faço nenhum tipo de atividade física, só fico ingerindo alimentos gordurosos, que não fazem bem para o meu corpo, eu estou, na verdade, dificultando para que as minhas células, o meu DNA, ele funcione de forma maravilhosa e perfeita. Então, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, tudo aquilo que nós ingerimos, ele está totalmente conectado também com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E se vocês forem pensar, não adianta a pessoa às vezes ter um pensamento positivo, fazer afirmações positivas, falar bonito, se ela não cuida também do corpo dela. Porque uma coisa é consequência da outra. Se nós cuidamos bem do nosso corpo, se nós falamos, temos bons sentimentos, tudo vai estar trabalhando para que a harmonia e o equilíbrio funcione para a nossa vida. Então, eu acredito assim que o corpo físico, nós cuidarmos dessa morada da nossa alma, de tudo aquilo que nós somos, ele é extremamente importante, ele vai nos fazer andar e ter uma vida em equilíbrio e harmonia. Então é bem importante assim vocês cuidar não só dos pensamentos, das emoções, mas do que vocês andam ingerindo, do que vocês andam comendo, da forma como vocês cuidam do corpo de vocês. Tudo isso faz bem importante para nós termos uma saúde vital, uma vitalidade, um sistema imunológico melhor.
Tudo isso ajuda bastante. E, sabe, às vezes eu fico pensando assim, que eu já tive muitos momentos nessa vida e ajudei muitas pessoas a saírem, né, de situações de doença, a viverem uma vida de forma mais saudável. Mas daí vocês perguntam para mim, Ariane, mas por que algumas pessoas não conseguem mudar? Por que às vezes eu oriento, eu falo e a pessoa não escuta, a pessoa parece que ela começa a fazer aquilo, ela se sente empolgada e depois ela vai parando, ela não cuida mais do corpo dela, ela não pratica mais atividade física, ela não cuida mais dos pensamentos, das emoções dela. Eu diria para vocês o seguinte, eu mesma, Ariane, eu penso que cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, se nós começarmos a mudarmos nós mesmos, as pessoas vão ver as nossas transformações e nós vamos ser o exemplo para muitas pessoas. Porque já não aconteceu com vocês de, por exemplo, vocês estarem orientando, estarem ajudando uma pessoa, uma irmã, uma amiga, a mãe, uma filha, de que ela deveria cuidar do seu corpo, que ela deveria comer alimentos mais saudáveis, e a pessoa até começa a fazer, mas ela não continua. Eu sinto em dizer para vocês, mas existem algumas pessoas que elas só vão mudar os hábitos alimentares, os hábitos saudáveis de vida delas quando a dor chegar, quando a doença chegar. Não tem aquela frase que diz: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pois bem, eu acredito muito nessa frase. E eu aprendi que nós temos que ajudar, nós temos que orientar, nós temos que dar algumas dicas, mas a pessoa é responsável pela sua vida, pelo seu corpo, pelos seus pensamentos. Então não queiram vocês ficar tentando ajudar muitas pessoas. Façam primeiro por vocês. Eu muitos anos, meus amigos, muitos anos eu fiquei querendo ajudar os outros e me deixava de lado. Agora eu coloquei um propósito na minha vida. Primeiro é eu, primeiro é a minha saúde, primeiro é o meu equilíbrio emocional, depois eu vou ver os outros. Porque cada um tem que entrar no seu despertar. Às vezes as pessoas têm que passar por momentos, isso mesmo, de muita dor, de muito sofrimento, de uma doença, para que elas despertem na vida. Então não adianta nós queremos mudar as pessoas, é elas que têm que ter o despertar de cuidar do corpo delas, de cuidar das emoções delas, de cuidar dos pensamentos delas. Nós podemos interferir, ajudar, orientar, mas não fazer por elas. Então é bem importante que nós não nos deixamos influenciar por isso. Eu não vou fazer nada porque minha família não quer, porque o meu marido não quer, porque minha esposa não muda. Vamos mudar nós mesmos, vamos fazer por nós primeiro e depois os outros vão ver, eles vão se espelhar nas nossas escolhas saudáveis, na nossa vida saudável. E sabe, as pessoas vão mudando aos poucos. Vamos cada um viver no seu propósito, viver no seu tempo, que aos poucos as pessoas vão despertando. Algumas pessoas estão despertando mais rápido, mas algumas ainda vai demorar algum tempo para que elas despertem. Que pena, porque o mundo está despertando muito rápido e aqueles que ficarem para trás com certeza vão sofrer mais, vocês podem ter certeza disso. Então, quando eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de saúde e bem-estar, tudo foi mudando na minha vida. E sabe, o que eu penso? Que nós temos que começar aos poucos. Não adianta, às vezes, a gente querer fazer uma transformação geral na nossa vida. Nós temos que começar aos poucos. E quando nós começamos aos poucos, a gente vai regrando os nossos hábitos para que eles sempre fiquem naquela sintonia. Não é um alto, baixo, começar uma dieta muito louca, baixar, começar uma outra coisa muito louca, baixar. A gente tem que ter um equilíbrio dos nossos hábitos para que a gente consiga realmente, de fato, mudar. Eu, por exemplo, não tomo mais refrigerante, não como frituras, né? Evito, assim, de comer frituras, lá de vez em quando. Não uso mais açúcar no meu café da manhã. Outra coisa que eu não faço mais, evito alimentos com glúten, que eu vou falar depois aqui abaixo para vocês também. Vou dar algumas dicas de alimentos com glúten.
alimentos com lactose também eu evito, e tudo isso eu fui aprendendo a me observar. Fui estudando também com especialistas, porque alimentos, por exemplo, com glúten e lactose, eles são muito inflamatórios. Pessoas que têm problema com o intestino, por exemplo, elas teriam que cortar geral o glúten e lactose da vida delas. E isso eu fui aprendendo aos poucos, eu fui observando o meu corpo, fui observando o que acontecia comigo, as alergias que eu tinha, sabe, a irritação, a insônia que eu tinha, e tudo isso eu fui mudando, fui alterando ao passar dos anos. E hoje eu tenho uma vida muito boa, assim, uma imunidade muito boa, eu me sinto bem, a minha pele melhorou, meus cabelos melhoraram, e tudo foi mudando para mim. Então espero que para vocês também mude, mas comecem aos poucos. Eu tomo muita água, coisa que antes eu não fazia, porque a água hidrata o nosso corpo. A água é o elemento que está ligado com as nossas emoções. Então, se nós tomamos bastante água, as nossas emoções também vão estar em equilíbrio. E é bem importante que nós também nos hidrate todos os dias e de forma assim importante, né? E até, digamos assim, bastante, né, a água a gente tomar. Então vamos aos poucos, sabe, mudando o nosso jeito de ser, mudando os nossos hábitos, que vocês podem ter certeza que tudo isso vai influenciar diretamente no futuro de vocês. Porque às vezes, sabe, eu conversava com as pessoas e as pessoas diziam: ah, Ariane, é só hoje tomar refrigerante, só hoje comer essas frituras, só hoje comer muito chocolate, e principalmente com gordura hidrogenada, né? Chocolates que não são quase puro de cacau, são mais gorduras do que cacau, né? Então, o que eu falava para as pessoas? Pois é, só por hoje, né? Mas você vai repetindo todo dia isso e falando que é só por hoje, quando você for ver, o teu futuro você vai estar com uma... As pessoas não percebem assim que a longo prazo elas vão ter vários prejuízos de saúde. Então nós temos que começar hoje, mudar os nossos hábitos alimentares, hoje fazer algo de diferente, para que um futuro próximo a gente esteja melhor. E não é eu que estou falando, sabe? Não é a Ariane que está falando, isso é a ciência que está falando. Olhem quantas pessoas morrem por diabetes, olhem quantas pessoas morrem por infarto cardíaco. É um excesso de gordura, é um excesso de alimentos que não são saudáveis e as pessoas não estão acordando para isso. As pessoas não praticam uma atividade física. É bem fácil se espichar no sofá, fazer coisas que eu fico na minha zona de conforto e eu tenho que dominar o meu corpo. Eu tenho que dominar não só minhas emoções e meus pensamentos, mas eu tenho que dominar o meu corpo. Quando eu vejo aquela comida saborosa, quando eu vejo aquela situação que realmente, de fato, me chama atenção, mas eu tenho que controlar o meu instinto, controlar o meu impulso. Porque a partir do momento que nós soubermos controlar os nossos impulsos físicos também, de saber que nós temos que comer um prato de salada verde, uma salada antes de comer comida na hora do almoço, fazer uma mentalização antes de almoçar, colocar o nosso sentimento ali, que aquele alimento nos nutra de forma saudável e perfeita. E o que a maioria de nós seres humanos faz? Eu não faço mais isso, mas a grande maioria faz. Chega na mesa, vai comendo bem louco, assim, não consegue nem mastigar direito, fica com a televisão ligada, vários bombardeios de notícias negativas. E quando eles saem da mesa, eles estão com o estômago pesado, já estão se queixando que comeram demais, não tem autocontrole. Então nós precisamos ter esse autocontrole do nosso corpo físico. E para nós termos isso, nós temos que começar a cuidá-lo de forma perfeita. Cuidá-lo da melhor forma possível. Então, sabe, tudo isso ele vai influenciando. A forma como nós cuidamos do nosso corpo influencia diretamente em toda a nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida afetiva. Tudo isso vai influenciando. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Não podemos aceitar que o nosso corpo está acima do peso, que o nosso corpo está com várias alterações de exames, né? Vamos supor, de laboratório, colesterol alto, triglicerídeo alto. Porque tem histórias de sucesso de pessoas que se superaram e conseguiram mudar.
não só com dietas, com cirurgias de redução de estômago, por exemplo, mas se esforçaram e conseguiram de fato melhorar a sua saúde física, o seu corpo físico por esforço, por disciplina. Então nós podemos sim fazer a diferença e cuidarmos do nosso corpo de forma bem harmoniosa, de forma muito amorosa, né? Então, recapitulando, nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, as nossas emoções, nossos pensamentos e também do nosso físico, porque tudo na nossa vida é um equilíbrio de 4 pilares básicos, que é o pilar físico, emocional, mental e espiritual. Se esses 4 pilares não estiverem funcionando da melhor forma, a nossa vida não vai estar em equilíbrio, em felicidade e harmonia. Não adianta só nós cuidarmos do nosso corpo, aquelas pessoas que vivem academia, mas não cuidam do seu emocional. Ou aquelas que vivem rezando, rezam para todo mundo, vivem de oração, mas não cuidam do seu corpo físico, não cuidam das suas emoções. Então nós precisamos manter esse equilíbrio dos nossos 4 corpos aí, físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu quero que vocês, essa semana, analisem cada dor, cada sinal que o seu corpo vai emitir nessa semana, o que está doendo, quais os tipos de emoções, de doenças que afligem o seu ser. E na próxima semana eu quero trabalhar com vocês as causas da obesidade, o fundo emocional que existe na obesidade. Porque a obesidade tem um fundo emocional muito grande, que vem lá da nossa história de vida, da nossa infância, e vem acometendo cada vez mais pessoas. Então, eu quero dizer para vocês que observem cada sinal, cada dor, cada local das dores que acontecem no corpo de vocês, que tudo isso, pela metafísica da saúde, pela psicossomática, tem muito a ver com aquilo que nós somos aqui, internamente, tá? E essa semana, como tarefas, eu vou passar 2 tarefas para vocês. A primeira é vocês de fato cuidarem do corpo físico e praticarem algum tipo de atividade física. Vamos levantar essa bunda do sofá, vamos acordar mais cedo, vamos ter algum momento do dia onde você possa exercitar o seu corpo. Ah, mas a Ariane só chove. Ariane, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Ariane, hoje eu tô com dor. Meus amigos e minhas amigas, vamos parar com desculpas esfarrapadas e vamos fazer algo. Eu, Ariane, não gosto de academia, nunca gostei. Mas todo dia eu pratico minha atividade física. Ou eu ando de bicicleta e faço todo dia 30 minutos. Não quero também exagerar, fazer 1h30 de caminhada aí pelo meio da natureza. Comecem aos poucos. Todo dia eu faço 30 minutos de atividade física, ando de bicicleta, faço caminhada na rua. E quando chove, eu tenho uma dica para vocês. Eu entro nos canais do YouTube, onde tem vários canais do YouTube com exercícios que vocês podem fazer na televisão. A maioria das televisões hoje, elas têm um sinal Wi-Fi que vocês podem conectar ao YouTube, ou então pelos próprios celulares de vocês. E coloquem no canal, ó, eu gosto muito, eu até anotei aqui, ó, o Play Dance, que é um canal da Laura e Bernardo, são 2 professores de educação física, que eles fazem os exercícios por meio de músicas. Quem gosta assim de um exercício mais acelerado, esse canal é muito bom. E também tem o canal Exercícios em Casa, é um canal do YouTube que é da educadora física Lira Bueno. Esse canal é ótimo, tem exercícios mais tranquilos, tem exercícios mais intensos. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos parar com desculpa esfarrapada de que nós não podemos fazer exercício físico. Façam exercício físico, vocês vão ver como o corpo de vocês vai responder bem. E também repetir as frases afirmativas de cuidado e olhar para o nosso corpo de forma amorosa e positiva. As frases são: respeito o meu corpo e cuido bem dele, faço escolhas saudáveis, pois amo meu corpo, agradeço por meu corpo saudável, adoro a vida e uma saúde perfeita é meu direito divino e eu reivindico esse direito agora. Essas frases vamos fazer pela manhã, quando acordam, e também antes de praticar alguma atividade física, algum momento do seu dia, tá? Espero que vocês cuidem do corpo de vocês. O nosso corpo é a morada da nossa alma. Vamos cuidar do presente que Deus nos concedeu.
o nosso maior presente, que é o nosso corpo físico e a nossa saúde. Vamos fazer hoje um melhor cuidado, uma melhor atenção para o nosso corpo, que ele precisa de nós, e as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, tudo isso repercutem e podem trabalhar de forma harmoniosa se cuidarmos dos 4 pilares importantes da nossa vida. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.